Saiu o quarto episódio de Miss Marvel, que apresentou pra nós os Adagas Vermelhas e que também explicou um pouco mais sobre a dimensão que eles vieram, que pode ser a mesma dimensão apresentada em Shang-Chi. E eu vou te explicar isso agora. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, esse quarto episódio, além de introduzir um núcleo novo de personagens, que são os Adagas Vermelhas, ele também trouxe mais algumas explicações da dimensão que eles vieram. E como muitas pistas já vêm apontando, é muito possível de que essa dimensão que está sendo apresentada agora em Miss Marvel seja a mesma dimensão que já foi apresentada em Shang-Chi. E eu vou te explicar nesse vídeo um pouco melhor essa parada aí. Mas antes da gente começar, já deixa teu like agora no início do vídeo, porque é a forma que você tem de me ajudar diretamente a levar esse vídeo para mais pessoas. Então se você puder me dar essa força deixando o teu like, eu fico muito grato de coração. Então agora sim, bora entender o que foi que rolou nesse episódio. O episódio começa com a Kamala viajando pro Paquistão junto com a mãe dela para encontrar a avó e entender melhor o que é que tá rolando, o que a avó dela quer contar para ela. E um paralelo interessante é de que, assim como em Homem-Aranha e em Shang-Chi, as coisas sempre mudam depois que eles pegam um avião, não é? E foi exatamente isso que aconteceu, porque logo quando a Kamala ela chega no Paquistão e ela vai conversar com a avó dela simplesmente joga na cara dela de que... Sim, eu sou uma Jean. Você é uma Jean. Isso tá no nosso código genético. Qual é o espanto nisso? Ah, para de se preocupar com isso. A gente tem que procurar uma resposta para uma pergunta que nem eu mesmo sei. Obviamente não foi assim que a avó dela conversou com a Kamala, mas cara, foi assim que eu me senti com essa conversa. Porque ela basicamente diz pra Kamala de que sim, a Kamala é uma Jean assim como ela e de que isso tá no código genético deles. E que não foi uma coincidência a Kamala ter visto o trem assim como ela e de que eles precisam encontrar uma resposta pra isso. E eu fiquei tipo assim, calma, é sério que vocês terem origem de outra dimensão, ter um bracelete mágico que ativa uns poderes que nem vocês mesmos sabiam que tinha, não é o problema? O problema foi vocês terem visto o mesmo trem? É sério? Mas tudo bem, né? O interessante é que a avó da Kamala diz pra ela que quem contou pra ela que ela era uma Jean foi o pai dela, ou seja, o marido da bisavó Aisha da Kamala. Então, ou ele vem da mesma dimensão que a Aisha, ou a Aisha deve ter contado pra ele sobre toda essa parada. Então isso mostra de que tem mais pessoas aí na família dela que tem linhagem de Jeans. Agora o que é realmente interessante é a explicação que o cara da Adaga Vermelha dá pra Kamala. Calma. Adaga o quê? Calma que eu vou te explicar melhor. Um pouco mais pra frente, a Kamala ela decide sair com os primos dela pra passear pela cidade. E aí no meio do passeio, a Kamala decide ir até a estação de trem pra ver se ela descobre alguma pista da origem daquele bracelete. E quando ela chega lá, ela começa a olhar o que é que tem por ali por perto. E ela, do nada, coloca a máscara. Tipo, não tinha motivo nenhum pra ela colocar. Porém, minutos depois aparece um cara do nada atacando ela. Ou seja, será que ela pressentiu alguma coisa? Será que ela também tem um arrepio do Peter? Com o arrepio do Peter. Por favor, não comece a chamar de arrepio do Peter. E essa luta foi tipo assim, a maior what the fuck? Porque do nada um cara aparece atacando ela, ela simplesmente age como, oh meu Deus, é um vilão, eu tenho que lutar contra ele. E ele tipo, hahaha, eu sou um vilão, eu tenho que te atacar. E eles começam a dialogar e conversar como se tipo, eles já se conhecessem de longa data, tipo... Que? Mas enfim, né, as conveniências de roteiro. Porém, esse garoto acaba revelando pra ela de que ele faz parte de um clã chamado Adagas Vermelhas, cujo objetivo deles é proteger a nossa realidade desses tais Jeans. E nos quadrinhos, esse personagem de fato existe. E sim, você não ouviu errado. Nos quadrinhos, é um personagem, o Adaga Vermelha, e não um clã.
O Adaga Vermelha, ele é um garoto que também vem do Paquistão e depois de um tempo ele ficou muito bom em artes marciais e também ficou muito bom em lançar adagas. E ele utiliza essas habilidades aí pra proteger as pessoas. Não tem muita informação dele nos quadrinhos, basicamente ele vai para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio, então ele passa um tempo morando na casa da Kamala, ele conta pra ela sobre as habilidades dele, ele acaba ajudando até a Carol Danvers a salvar Jefferson City algumas vezes e depois volta pro Paquistão. Mas aqui na série eles adaptaram o Adaga Vermelha para ser um clã. Um clã que não é explicado qual é a origem, não explica quem começou tudo isso, simplesmente fala: Nós somos um clã que protege a sua realidade dos jeans e aceita isso e vamos que vamos. E olha, essa história toda deles aí, eu não aceitei muito bem não, mas sabe uma coisa que eu aceito muito bem? É a sua inscrição aqui no canal, né, poxa? Se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, porque eu amo falar da Marvel. E se você tá até aqui no vídeo é porque você gosta também, não é? E, seria um prazer gigante te ver aqui nos próximos vídeos. Mas eles dão uma explicação bem interessante sobre essa tal dimensão Noor. Primeiro eles falam de que a Kamala não é uma Jean, esse monstro das histórias que ela ouve por aí. De que as pessoas simplesmente deram o nome que elas quiseram porque elas não sabiam quem eram essas pessoas. E de que se o Thor tivesse vindo de lá também, eles iriam falar de que ele era um Jean. Quer dizer, se o Thor aparecesse nas montanhas do Himalaia, ele também seria chamado de Jean. Segundo, ele explica que essa dimensão Noor é como se fosse uma extensão da nossa realidade. Que a única coisa que separa essa realidade da nossa é uma espécie de véu, que é como se fosse uma proteção, uma barreira entre a nossa realidade e a realidade deles. E essa daí é uma explicação muito, mas muito parecida que é dada em Shang-Chi. O reino de Talos se estende até muito além das margens de nossa pequena vila. Ele tem cidades que sobrepujam todas as de seu universo, ricas em cultura e história. Milhares de anos atrás, o nosso povo vivia em paz e prosperava até o ataque do habitante das trevas. Ele chegou com seu exército, devorando todas as almas em seu caminho. E a cada morte, eles ficavam mais fortes. Depois de dizimarem nossas maiores cidades, o mesmo seria feito no universo de vocês. Os líderes de Italô enviaram seus guerreiros mais fortes até aqui para impedi-los de alcançar o portal para o seu mundo. Juntos, eles forçaram o habitante das trevas e seu exército através do portão sombrio e os trancaram atrás dele. Nosso povo, desde então, tem guardado o portão. Viu? Eles protegem então a nossa dimensão de algo que está atrás daqueles portões e que os anéis que eram utilizados pelo pai do Shang-Chi era a única forma de liberar os monstros que tinham daquele outro lado. E é exatamente isso que o rapaz em Miss Marvel ele explicou, só que em outras palavras. De que existe uma outra dimensão, assim como é falado em Shang-Chi, de que existe um véu, que é uma espécie de barreira, que é aquele portão apresentado em Shang-Chi, e de que existe pessoas do outro lado que protegem esses portões para que ninguém abra, que é a função do clã das Adagas Vermelhas e que era a função da galera lá em Talô. E de que da mesma forma que os anéis de Shang-Chi eram utilizados para derrubar esse portão, o bracelete da Kamala também pode ser usado para cortar esse véu. Então olha, se essa daí não for a origem do bracelete, de toda essa dimensão aí que eles estão falando, eles estão trollando muito a gente. E depois disso, os vilões, os trapalhões lá, conseguem fugir da prisão de segurança máxima da controle de danos. Eu vou repetir, de segurança máxima, derrotando 2 guardinhas de trânsito assim na maior facilidade do mundo. Horas depois, eles já sabem que a Kamala tá no Paquistão, vão pro Paquistão, descobrem o esconderijo onde ela está, vai até o esconderijo e não consegue pegar ela. Meu, eu não vou falar nada. E calma que a situação fica ainda mais feia, porque na sequência eles começam a perseguir a Kamala, e a Kamala junto com a galera lá das Adagas Vermelhas dão um baitolé nos caras. O rapaz das Adagas Vermelhas que acabou de ser introduzido, na sequência já morre também. Sobra a Kamala e o moleque, os dois eles dão um sacode
na galera do clandestino que tá na Terra há centenas de anos. Os caras são treinados, os caras têm arma e mesmo assim um deles acaba morrendo. Então olha, gente, esses vilões tá difícil de engolir, cara, de verdade. Mas esse episódio também teve os seus méritos, como por exemplo uma coisa que eu curti muito foi ver a relação da mãe da Kamala com a mãe dela, ver de que ela também tem uma relação conturbada com a mãe dela, da mesma maneira que a Kamala tem com ela. E aqui nesse episódio nós percebemos de que não foi a avó da Kamala que abandonou a mãe dela, de que na verdade a mãe da Kamala não aguentava mais as outras pessoas do bairro falando no ouvido dela de que a mãe dela era maluca. E ao invés dela ficar do lado da mãe e falar não, nada a ver, ela simplesmente se mudou para os Estados Unidos para ficar longe de tudo isso e deixou a mãe dela lá. Então, meu, nesse quesito, ela pisou muito na bola. Mas, de qualquer forma, essa cena deu pra aprofundar um pouco mais na relação das duas e a gente entender um pouco mais da dinâmica entre a Kamala e a mãe dela e a avó da Kamala. E por fim, eu gostei muito também do final do episódio, que é um momento onde a Najma acerta o bracelete da Kamala e a Kamala é jogada para uma visão do passado do que aconteceu na época da partição. E é aquele momento onde ela sobe em cima do trem e vê um monte de gente. E aquilo deixou uma baita curiosidade no ar do tipo, meu, o que foi que aconteceu nessa época? Porque para eles estarem voltando tanto no passado e falando tanto sobre esse momento, deve ter acontecido algo muito importante. E por experiência de assistir as séries da Marvel, normalmente depois do quarto episódio pra frente, a coisa sempre começa a ganhar um rumo diferente e começa a ficar muito boa. Então, bom, eu tô esperando muito que isso aconteça. Mas e você, o que você achou desse quarto episódio? Tu curtiu? Divide tua opinião comigo, pô, coloca aí nos comentários. E pra você que já faz parte da nossa família, meu obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!